Há algo em uma simples refeição que pode despertar um grande debate. Algo que vai além do sabor ou do prazer momentâneo. Uma questão de fé, santidade e obediência. E quando falamos de alimentos como o chouriço, que traz consigo um ingrediente polêmico, o sangue, a reflexão se torna ainda mais profunda. Será que, nas pequenas escolhas diárias, como o que colocamos no prato, está em jogo a nossa fidelidade aos princípios de Deus? Desde os tempos antigos, essa pergunta tem sido discutida, e sua resposta não é tão simples quanto parece. Neste vídeo, vamos explorar como a Bíblia e a história nos desafiam a refletir sobre nossas decisões alimentares e o impacto delas em nosso testemunho cristão. Prepare-se para uma jornada de reflexão e descoberta. Uma pergunta aparentemente simples, mas que carrega séculos de debate e reflexão. Comer ou não comer? Essa dúvida, tão comum nos dias de hoje, tem raízes em discussões antigas. Não estamos falando apenas de escolhas alimentares, mas de fé, santidade e obediência. O chouriço, presente em tantas culinárias, contém um ingrediente controverso: o sangue. E é exatamente nesse ponto que surge uma tensão profunda, tanto bíblica quanto histórica. A pergunta, o cristão pode comer chouriço? Pode parecer moderna, mas está longe de ser uma questão inédita. Embora o modo de preparo tenha evoluído com o tempo, a reflexão sobre o consumo de sangue remonta à época bíblica. No Antigo Testamento, mais especificamente em Levítico 17, 10, 14, Deus deixa claro: o sangue pertence a ele, pois nele está a vida da carne. Essa não era uma proibição apenas sanitária, mas um ensinamento espiritual de grande profundidade. Deus estava nos lembrando que a vida é sagrada, e só a Ele cabe a posse da vida. Quando avançamos para o Novo Testamento, poderia parecer que essa restrição havia sido revogada. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, ela permaneceu. No Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, os apóstolos chegaram a uma decisão clara. Os cristãos gentios deveriam abster-se de sangue, de carne sufocada, de idolatria e de imoralidade sexual. A proibição do consumo de sangue, portanto, continuou a ser um princípio cristão, não mais como uma imposição da lei cerimonial, mas como uma norma moral que preserva a pureza da fé. O chouriço, como alimento feito a partir de sangue coagulado, se encaixa perfeitamente nessa discussão. Para o cristão que deseja viver de acordo com os princípios bíblicos, a questão que se coloca é: consumir um alimento que contém sangue está em harmonia com o ensinamento de Deus? Essa não é apenas uma questão antiga de regras alimentares. Ela nos desafia a refletir sobre como nossas escolhas cotidianas se alinham com os valores espirituais que professamos. Em última análise, essa questão vai além do prato. Até que ponto estamos dispostos a ajustar nossos hábitos e rotinas diárias à luz da palavra de Deus? A igreja primitiva levou a sério essa reflexão, e veremos nos próximos blocos como isso moldou a identidade cristã. E você, já refletiu sobre como suas escolhas, até mesmo as mais simples, podem impactar o seu testemunho cristão? Prepare-se para uma jornada histórica, onde vamos explorar por que essa decisão não é tão trivial assim. Continue comigo e descubra como a Bíblia e a igreja responderam a essa questão fundamental. Antes de tomarmos uma decisão, é preciso ouvir o que as Escrituras dizem. A Bíblia fala sobre sangue desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento. A proibição não é uma questão meramente cultural, mas profundamente espiritual. O sangue sempre esteve relacionado à vida e à santidade. Compreender o porquê dessa proibição transforma a nossa visão sobre o se pode ou não pode. Desde os primeiros dias da humanidade, após o dilúvio, Deus estabeleceu uma regra clara: somente a carne, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Gênesis 9:4. Essa foi a primeira ordem sobre o consumo de sangue, dada antes mesmo da lei de Moisés, o que nos mostra o caráter universal dessa proibição. Não era uma lei local ou temporária, mas uma instrução moral que transcende gerações. O sangue, ao longo das Escrituras, sempre esteve associado à vida, e sua preservação representava a reverência a Deus, o autor da vida.
Quando a lei de Moisés é dada, o conceito de santidade em relação ao sangue é ampliado. Em Levítico 17:11 lemos: Pois a vida da carne está no sangue, e eu vô-lo dei sobre o altar para fazer expiação por vossas almas, pois é o sangue que, em virtude da vida, faz expiação. O sangue, então, não apenas simbolizava a vida, mas também o meio de reconciliação entre o ser humano e Deus. A ordem era clara. O sangue não deveria ser consumido, pois ele pertencia a Deus e era um símbolo da vida sagrada. Já no Novo Testamento, a decisão tomada pelos apóstolos no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, reforça a importância de se abster do consumo de sangue. Os apóstolos entendiam que, para viver uma vida cristã autêntica, os gentios deveriam se distanciar das práticas pagãs e idólatras, que frequentemente envolviam o consumo de sangue e carne sacrificada. Assim, a abstinência de sangue passou a ser uma diretriz para todos os cristãos, não apenas como uma norma alimentar, mas como um reflexo da pureza espiritual exigida pela fé cristã. Ao analisarmos isso à luz do chouriço, a questão se torna ainda mais séria. O que está em jogo não é apenas a preferência pessoal ou a modernidade da prática, mas a obediência a um princípio espiritual que atravessa os tempos. O sangue, como a vida, pertence a Deus, e o cristão deve estar disposto a viver de acordo com esse ensinamento. Agora que aprofundamos nossa compreensão bíblica, a questão começa a ganhar outra dimensão. Será que o consumo do chouriço, tal como praticado hoje, entra em conflito com os princípios da santidade cristã? No próximo bloco, vamos analisar a visão dos primeiros cristãos sobre essa questão. Os cristãos primitivos eram muito cuidadosos com sua alimentação e práticas. Eles compreendiam que a santidade não se limitava às grandes decisões espirituais, mas se refletia em ações cotidianas. O que nos ensina a história sobre como eles lidavam com a questão do consumo de sangue? Vamos descobrir. Nos primeiros séculos da Igreja, os cristãos estavam enfrentando uma constante tensão entre as práticas culturais e os ensinamentos espirituais. A alimentação era um aspecto central dessa luta. A relação com o sangue, em particular, refletia a reverência dos primeiros cristãos pelos mandamentos de Deus, como expressos nas Escrituras. Para os cristãos, o sangue não era apenas uma substância física, mas um símbolo profundo da vida dada por Deus e da obra redentora de Cristo. A igreja primitiva não tinha uma postura uniforme em relação ao consumo de certos alimentos, mas havia um entendimento claro de que a santidade estava ligada ao modo de vida. Os pais da igreja, como Irineu de Lyon e Tertuliano, falavam frequentemente sobre a necessidade de os cristãos se distinguirem dos pagãos e das práticas idólatras. Comer carne com sangue era uma prática associada aos cultos pagãos, e muitos cristãos preferiam se abster dessas refeições para não ser associados a esses rituais profanos. Além disso, a questão do chouriço, especificamente, pode ser observada dentro do contexto das primeiras igrejas. O ato de evitar alimentos com sangue era um reflexo do desejo de preservar a pureza e a integridade da fé cristã. A decisão não estava apenas relacionada ao alimento em si, mas à pureza do testemunho cristão e à manifestação da fé na vida cotidiana. Será que, no mundo moderno, estamos mantendo a mesma atitude em relação à nossa alimentação e hábitos? Estamos dispostos a abrir mão de algumas conveniências para preservar a pureza de nosso testemunho cristão? No próximo bloco, vamos refletir sobre como a tradição da igreja se aplica à nossa realidade. A tradição cristã não é apenas um reflexo do passado, mas uma força formadora da identidade do cristão. Como a igreja, ao longo dos séculos, tratou da questão do consumo de alimentos, como o chouriço, como podemos aplicar esses ensinamentos à nossa vida hoje? A resposta está na tradição que preserva a pureza do caráter cristão. Desde o início, a igreja procurou instruir os cristãos sobre como viver de maneira distinta e santa. Isso incluía não apenas as grandes questões teológicas, mas também as ações diárias, como a alimentação. A tradição da igreja primitiva tinha uma forte ênfase na separação do povo de Deus das práticas pagãs e idólatras. Comer carne com sangue não era simplesmente uma questão de escolha gastronômica.
mas uma questão moral e espiritual, pois estava ligado à pureza do corpo de Cristo. Com o passar do tempo, essa prática foi sendo incorporada à vida eclesiástica. Durante a Idade Média, por exemplo, a Igreja Católica impôs restrições ainda mais rigorosas sobre o consumo de alimentos, e isso se refletiu em diversas proibições alimentares. Embora a proibição do consumo de sangue tenha sido uma constante, a Igreja sempre buscou ensinar que essas restrições não eram apenas para manter as pessoas afastadas de certos alimentos, mas para preservar uma mentalidade de reverência e santidade. Em tempos mais recentes, a Igreja tem enfatizado que a santidade do cristão não se limita a se abster de certos alimentos, mas envolve um compromisso com a pureza da vida e a obediência a Deus em todas as áreas. No entanto, ainda há espaço para reflexão sobre como aplicar os princípios bíblicos na alimentação hoje. Isso nos leva a uma análise mais profunda do que significa viver de maneira fiel aos ensinamentos cristãos. Será que estamos realmente levando a sério as implicações espirituais de nossas escolhas diárias, como o que comemos? A tradição da Igreja nos ensina a ser mais conscientes dessas escolhas. No próximo bloco, vamos explorar as implicações práticas dessa reflexão e como podemos aplicar isso em nosso cotidiano. A Bíblia, a Igreja primitiva e a tradição cristã falam de uma verdade eterna. Nossa vida deve refletir o caráter de Cristo. Mas como isso se aplica ao nosso dia a dia? Como a questão do consumo de sangue e alimentos como o chouriço afeta nossa fé hoje? Vamos refletir sobre isso. A decisão de consumir alimentos como o chouriço, que contém sangue, é uma questão de consciência e fidelidade aos princípios de santidade ensinados nas Escrituras. No entanto, o cristão moderno vive em um mundo onde as conveniências e os costumes culturais muitas vezes entram em conflito com os ensinamentos espirituais. A alimentação, como outras áreas da vida, não deve ser tratada apenas como uma questão de preferência pessoal, mas como uma oportunidade de viver de maneira fiel à palavra de Deus. A decisão de evitar o consumo de alimentos com sangue pode ser vista não como uma imposição religiosa, mas como um ato de reverência a Deus e uma maneira de manter a pureza do testemunho cristão. Para muitos cristãos, isso pode significar optar por alternativas alimentares mais alinhadas com os princípios bíblicos, mesmo que isso envolva sacrificar hábitos ou preferências culturais. Porém, é importante destacar que a liberdade cristã deve ser exercida com discernimento. Não se trata de uma regra rígida, mas de uma escolha pessoal fundamentada na convicção de que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Assim, o cristão deve tomar decisões conscientes sobre o que consome, levando em consideração não apenas a letra da lei, mas a intenção do coração. Por fim, a aplicação desses princípios deve se estender a todas as áreas da vida do cristão, e não apenas à alimentação. Em tudo o que fazemos, devemos buscar honrar a Deus e preservar a santidade que Ele nos chama a viver. Agora, mais do que nunca, a escolha de como viver e o que consumir exige reflexão. Que decisões você tem tomado em sua vida diária que refletem sua fé? Vamos continuar esta jornada de reflexão e compromisso com a santidade. Você já parou para refletir sobre como suas escolhas cotidianas impactam sua fé? Existe um questionamento antigo que talvez você nunca tenha considerado de forma profunda. Fique até o final, e você verá como até o que colocamos no prato pode revelar muito sobre o nosso testemunho cristão. Se você se interessou por essa reflexão e quer entender mais sobre como as Escrituras orientam nossas vidas cotidianas, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar a fortalecer sua caminhada de fé. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas.